A cada ano, dezenas de variedades de uvas centenárias desaparecem para sempre, e com elas sabores que nunca mais provaremos. O que aconteceria se um dia todos os vinhos tivessem exatamente o mesmo sabor? Hoje vamos a falar sobre a extinção do que está acontecendo bem debaixo do nosso nariz, ou melhor, do nosso paladar. E fala família, bem-vindo nesse novo vídeo. Vamos a falar um pouco da globalização do vinho, que é um fenômeno que eu sempre provoco muitos os produtores e sobretudo os consumidores, porque lembrem que essa parada de mudar, de se globalizar, isso é devido muito também a nós, aos consumidores de vinho. E como eu, como sommelier, como profissional e também como valor de vida, porque eu adoro, amo, sou apaixonado dessa bebida, é algo que não gostaria que acontecesse. Então, se tá curioso, tá curiosa, fique nesse vídeo, porque vai sair daqui com a mente mais aberta sobre esse assunto, com certeza. E para isso, vou te demonstrar uma coisa. Eu sou do Piemonte, nativo, né, lá na Itália, inclusive nasci em Asti, morei sempre no Monferrato, que é uma região vinícola bastante famosa, mas menos mais famosa, por exemplo, que Barolo, que está bem pertinho ali. E eu, depois de anos que já também buscava vinho, estudava sobre vinhos, eu acabei conhecendo uma uva que se chama Timorasso, né? Um vinho que se chama Dertona, que é feito por uma uva que se chama Timorasso, que vem de uma região mais este do Piemonte. E assim, estamos falando de... A Itália já é pequena, né? Mas estamos falando de uma região da Itália, né? A Itália tem 20 regiões, né? Essa é uma das muitas regiões que tem na Itália. E sim, claro, a Itália tem mais de, acho que 490 variedades de uvas, né? Classificadas, porém esse Dertona, inclusive Walter Massa, que é acho que foi o produtor que resgatou essa variedade, ela estava simplesmente desaparecendo. É uma variedade que produz vinhos brancos que podem ser de altíssima qualidade, né? Só que, por várias questões que agora vamos falar nesse vídeo, como muitas outras uvas, estão desaparecendo. Então, se não tivesse esse produtor ou esses produtores que mais rebeldes, vamos dizer assim, por exemplo, aqui no Brasil tem um produtor que eu adoro, né, e muitas pessoas gostam, que é o Luiz Henrique Zanini, né, com o projeto Gera dos Ventos, por exemplo, ele resgatou a uva Peverella, que os italianos trouxeram por aqui, e se eu não me equivoco, quando ele começou a resgatar, essa uva tinha somente 4 hectares de uva plantadas aqui no Brasil. E ele fez, né, o vinho, faz um vinho laranja que foi premiado como o melhor vinho laranja por vários anos. Então, essas variedades, sim, eu busco sempre de estimular as pessoas a buscarem um pouco mais além do óbvio. Porque eu vou deixar aqui um dado para vocês, depois nos comentários vou deixar também todos os links, porque para não dizer, mas tá falando, não, vou deixar todas as fontes, fiz uma pesquisa, inclusive me escreve ali, se você quiser saber um pouco mais, eu tenho todo um estudo que eu fiz, eu gosto, né, para trazer um conteúdo de qualidade com fontes corretas, e também, se quiser, se me escreve aqui, eu vou mandar para você. Mas mais dos 80% dos vinhos consumidos no mundo vem de apenas 20 variedades de uva. Já só um pouco mais, né? Mas se eu vou te perguntar, por exemplo, quantas variedades de vinhos você conhece? Cabernet Sauvignon, Franc, Chardonnay, Malbec, Tannat, Teroldego, Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, Nebbiolo, Sangiovese, Primitivo, Tempranillo, Alicante Bouschet. Mas assim, eu acho que, né, a maioria das pessoas não sei se saberiam dizer 20 variedades, né? E realmente tem muitas, né? Estamos vivendo a maior extinção silenciosa da história vinícola. Eu fiz
um passo a passo também para eu não me perder, porque eu não quero deixar nada ao lado por esse assunto tão importante. Mas enfim, como os vinhos evoluíram regionalmente por milhares de anos. Por exemplo, enfim, brevemente, né? Mas no mundo do vinho tem o velho mundo, o novo mundo, o velho mundo. Estamos falando basicamente da Europa ou a região ali perto do Mediterrâneo, e aquela foi uma região onde por milhares de anos, estamos falando há 10 mil anos, ou inclusive um pouco mais, de adaptações de variedades de uva. E eu, que venho da Itália, por exemplo, a Itália é um dos países, né, que tem uma diversidade grandíssima em pouquíssimo espaço, né? Isso por quê? Porque, claro, o ser humano descobriu que cada lugar, cada morro, cada microclima e, no fim, cada terroir, e cada uva se expressa melhor em algum lugar ou em vez que outro. Ou ela se expressa de uma forma em um lugar e de outra forma em outro. Então, essa foi uma evolução constante ao longo de muitos e muitos anos. E hoje, quando eu falo desse fenômeno de globalização dos vinhos, temos essas variedades que saem em todos os lugares do mundo, em muitos lugares, tá? Então, isso é que também, por exemplo, os novos países do Novo Mundo, eles estão testando e fazendo esse trabalho de adaptação. Só que a diferença de outras épocas, hoje sim estamos numa corrida também junto ao capitalismo, então a gente precisa, eu entendo, né, que as vinícolas precisam monetizar o trabalho que elas fazem. Mas isso vem também por parte de nós consumidores. E eu, como sommelier, e meu trabalho, né, não é só fazer o serviço de abrir a garrafa, mas também o meu trabalho é fazer essa ponta, essa conexão entre o consumidor e o produtor. A diversidade incrível antes da globalização, só na Itália, né? Como eu disse, existiam mais de 1000 variedades de uvas viníferas, né? Hoje são um pouco menos. Depois, mas, enfim, eu não sou um maestro em lembrar dados e números à memória, mas assim, realmente, imaginem 1000 variedades de uvas viníferas, são muitas. São muitas. E se tu fala, por exemplo, para uma pessoa, tem um profissional, eu não sei se consigo te elencar 100. Eu não sei se conseguiria. E tem exemplos de variedades com sabores excepcionais. Já fiz um exemplo, isso aqui, por exemplo, do Dertona, que é um vinho branco feito da uva Timorasso, mas, por exemplo, no Piemonte, quase todo mundo conhece a uva Nebbiolo, que é Barolo Barbaresco, tem Barbera, Grignolino, Freisa, Bonarda. Mas, por exemplo, tem uma uva que se chama Pella Verga Piccolo, que é uma uva sensacional, que é os morros na frente, né, da parte de Barolo, Barbaresco, aquela parte ali, que é um vinho, assim, um vinho leve, né, bem parecido ao Pinot Noir, né, mas com os aromas muito mais florais, né, um vinho assim, de cor descarregada, que produz vinhos excepcionais, né, e se eu como profissional e nós como consumidores não vamos a buscar também esse tipo de variedades, essas variedades vão acabar morrendo porque o produtor não tem mais mercado, porque todo mundo busca Barolo Barbaresco ou Barbera talvez, e acaba não sendo mais rentável aquele tipo de cultura. Não é só questão do mercado, também por questão de doenças e outras variáveis, mas sim, isso é algo muito, muito, muito importante nós como consumidores, né? Então, sensibilizar sobre esse tema, para mim, é muito importante.
Então temos também essa máquina, né, da padronização. Por exemplo, eu chamei aqui os mecanismos da globalização vinícola são o efeito Parker, né, e a pontuação 100%. E inclusive tem um fenômeno que se chama parkerização, onde os produtores vão fazendo vinhos para o gosto de Robert Parker. Para quem não conhece, é um dos maiores críticos do mundo. E ele, só para entender, dito um pouco assim, de forma básica, mas ele é geralmente, ou pelo menos foi por muito tempo, uma pessoa que gostava muito de vinhos barricados, tá? Então, o que aconteceu? Que muitas vinícolas ao redor do mundo, para agradar o paladar dessa pessoa ou do time dessa pessoa, acabaram fazendo vinhos com talvez barrica a mais do que eles fariam normalmente, simplesmente para agradar esse tipo de paladar e para ter aquela pontuação para entrar no mercado, enfim. Então, isso é um efeito Parker, é algo a ter em conta. As grandes corporações e a industrialização do vinho são aquelas que também, de alguma forma, quando entra a nível industrial, algo como vinho que sim, precisa de muita alma para fazer, acaba tendo de alguma forma essa padronização de ter mais ou menos o mesmo gosto, o mesmo estilo, mesmo, né, mudando a verdade de uva. Imagine, por exemplo, eu falo da Itália porque é minha referência, porque eu, enfim, sou dali, mas a Itália tem milhares e milhares e milhares de produtores. Tipo, é muito difícil tu ter uma vinícola que tem 500 hectares, 1000 hectares, 1500. Já, por exemplo, no Novo Mundo é muito mais comum tu ter essa industrialização dos vinhos. Claro que isso acaba, né, com preços talvez mais acessíveis, porém com vinhos mais padronizados, né? Marketing global e a criação do gosto internacional, isso é uma tendência que tô lendo os títulos que eu coloquei aqui para eu, para não perder o fio lógico, porque eu sou o rei, né, de começar a falar e não seguir o meu storytelling, pelo menos que tinha preparado, para deixar mais claro, né, também todos os pontos mais claros para vocês entenderem, né, o tamanho, né, desse fenômeno, porque sim, tem uma tendência dos novos consumidores a querer vinhos mais polidos, mais suaves, menos tânico, mais leves, menos concentrados, menos complexos. E tá tudo bem, eu não tenho nada contra. Só que alguns estilos acabam um pouco se perdendo. E é algo que, assim, eu me confronto bastante com vários produtores, é algo que pergunto bastante. Por exemplo, aqui temos um exemplo clássico, aqui ao lado, aqui no Uruguai, onde Taná é a uva rainha emblemática do país, onde Taná sempre foi uma uva bastante difícil de beber, já tinha que gostar de vinho, não era para um paladar assim, tão infantil e pouco esperto, porque Taná justamente se chama assim por questão de tanino, que são aquelas sensações mais astringentes que ressecam a boca, que, né, para quem está começando no mundo do vinho, não é tão assim agradável. Vinhos mais pesados, aquele que te manchavam os dentes, então vinhos que realmente eram, né, mais difícil de beber. E hoje já acho que 98% do Taná que vai tomar no Uruguai não tem nada a ver com aquele estilo. Eu concordo com essa transformação, essa modernização dos vinhos, porém acaba se perdendo um pouco aquela tipicidade da uva, né? Porque eu muitas vezes me pergunto, tá, mas eu para tomar um Taná que parece um Pinot, um Rosé, enfim, eu tomo outra uva, né?
E, inclusive, estão começando também no Uruguai a plantar, por exemplo, no Uruguai tem ótimos, só viajando um pouco, tem ótimos Petit Verdot, que geralmente uma uva que entra em um corte, num blend de 3, 5%, é 100%, né? Varietais. Coisa que, né, eles conseguiram realmente, conseguem trabalhar por causa do clima, por causa do terroir, por causa de sabedoria também, enfim, mas conseguem tratar essas variedades, né, mais brutas e polir-las, lapidá-las e fazer vinhos muito mais acessíveis. E, enfim, esse é um exemplo, mas tem muitos por aí. Então, eu acredito que com esse fenômeno de padronização dos sabores, os produtores vão acabando também meio que perdendo a tipicidade das uvas. Essa é a palavra certa. E claramente, né para terminar, o que eu entendo, né, por uma máquina da padronização é a questão da mudança climática. A mudança climática vai acelerar um processo, inclusive aqui tinha anotado, não sei se coloquei depois, mas tem um estudo que fala que até 2050, se seguir dessa forma, podemos perder até os 75% das regiões vinícolas que conhecemos hoje, né? Então, 75% não é pouca coisa, não. Mas sim, a mudança climática está um pouco acelerando esse processo de padronização. Então, para recapitular, o que eu acredito que chamo dessa máquina de padronização é o efeito Parker, grandes corporações, né? A indústria do vinho, né? A industrialização do vinho, o marketing global, criando um pouco um gosto internacional e a mudança climática vai acelerando o processo. Mas qual é que o verdadeiro custo disso? Né? Por exemplo, eu né, eu falando ali, tem vários depoimentos de pequenos produtores, né, que eles se sentem um pouco forçados a, a fazer esse tipo de mudança, por questão realmente, como comecei a comentar antes, tá cheio de mosquitos, se sente um pouco forçado por questão do consumidor, porque um novo consumidor ele não quer mais tomar realmente um vinho que seja um pouco mais difícil de beber, difícil de tomar. Isso, por isso que eu faço sempre um pouco uma provocação para as pessoas de se ir a experimentar também coisas que vão um pouco fora do que estamos acostumados a tomar. Porque senão, se realmente podamos com certeza provavelmente podemos perder esses tipos de tipicidade, tipo de estilos de vinho. E também qual é que, assim, para mim o verdadeiro custo é que quando vamos a perder uma variedade de uva, porque os produtores não vão mais a cultivar, porque as pessoas não compram mais ou não querem mais aquele estilo, enfim, morre também todo um patrimônio cultural, que talvez seja parte do processo de evolução, blá blá blá. Porém, sabe, foram muitos anos de trabalho, de pesquisa, de. Então, eu acredito que é uma perda muito grande. E também, uma coisa que vai se perdendo muito é essa conexão com o terroir. Porque se tem lugares que dão origens a vinhos com aquela tipicidade, e quando nós queremos fazer um, um outro vinho, sabe? Em Barolo está acontecendo um pouco isso. Antigamente, em Barolo, os Barolos, antes de 10 anos, um vinho Barolo era mais difícil de tomar. Depois de 5 anos, ele sai no mercado, pode sair no mercado, porém, tu precisava esperar muito tempo, né, para tomar esse vinho, porque os taninos ainda era um vinho um pouco duro, né?
Para quem já tomou, entende. Se você não tomou ainda, recomendo de provar. Porque é uma experiência bem diferente de muitos outros vinhos, né? Barolo tem uma, uma tipicidade muito, muito grande. Só que está acontecendo a mesma coisa, ou seja, os novos produtores estão querendo fazer um vinho mais acessível, não questão de dinheiro, mas de paladar, né? Com taninos mais suaves, enfim, eles estão trocando as barricas, isso, né, faz umas décadas também, não é só agora. E também porque eles não podem mais, porque essa questão de monetizar, de ganhar dinheiro, também eles não podem mais esperar de vender um vinho 10 anos, né? Então, já 5 é muita coisa. E eles precisam, hoje, por exemplo, vai tomar um Barolo, com 5 anos, 6 anos, tu consegue tomar tranquilamente. Ele já é um vinho pronto, né? Já antigamente não. Então, eu acho que perde um pouco essa conexão. E eu, sinceramente, os melhores Barolos que eu provei, que eu gosto, são os Barolos ainda de antiga escola, né? Os old school. Mas enfim, gostos também, né? E eu gosto de cada pessoa são diferentes. Porém, essa é uma coisa que eu convido, né, vocês fazerem esse tipo de, se vocês gostam de vinho, de ir um pouco atrás sobre isso, porque acho muito interessante. Mas não tudo está perdido, né? Por exemplo, aqui eu vou colocar, tem vários movimentos, né? Por exemplo, tem de resistência, né? Tem o banco genéticos do USDA, o National Clonal Germplasm Repository, que preserva mais de 3.500 acessos de VITs, né? O projeto europeu Biodivine, que documenta e preserva variedades autóctones em risco, né? Então, é algo que, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu quero conhecer outras ou provar, sou um apaixonado de vinho que quero ir além do Chardonnay, do Cabernet Sauvignon, posso ir ali a ver, por exemplo, o Pela Verga Piccolo, né, que é um vinho maravilhoso, e começar a comprar para fomentar aquela economia, aqueles produtores que se ainda são rebeldes, é a resistência que ainda estão produzindo aquilo. Tem uma iniciativa da Wine of Georgia que recuperou mais de 500 variedades autóctonas quase extintas. Né? Então, se tem esses movimentos que estão fazendo isso. Também tem uma parte um pouco com o renascimento dos vinhos, né, chamados naturais, onde se muitos deles, como comentei lá no começo, do Zanini, do projeto do Era dos Ventos, que começou a resgatar a uva Peverella, se tem bastante produtores, jovens produtores, que estão fazendo esse trabalho com vinhos mais, né, chamados de naturais, onde muitas vezes, já que eles vão já um pouco fora da caixa, vão também tentando de resgatar esse tipo de variedade. Então isso eu acho muito importante o trabalho que eles estão fazendo. E, né, o último ponto que eu já comentei é o apoio dos consumidores. Então o que eu recomendo muito e até um pouco uma coisa que eu faço, porque muitas pessoas sempre me perguntam, mas tá, Michele, o que tu faz quando, o que tu pensa quando vai escolher um vinho, né? Quando tá na frente de centenas e centenas de vinhos. Eu já fiz um vídeo, outro vídeo que fala um pouco sobre como achar o preço correto, o preço justo, mas o que mais faço é que eu vou buscar algo que eu ainda não tomei. Né? Seja uma região, seja uma uva. Porque isso me estimula a provar coisas diferentes. Então, eu recomendo você, se você que está me ouvindo e chegou já até aqui, inclusive
agradeço, né, para estar aqui comigo, e já deixa um like, te inscreve no canal e já manda para tua rede de amigos, de amigas, para família, para ajudar esse canal a crescer, né? Um pouco mais, somos novos aqui no YouTube e, enfim, gero conteúdo para chegar a vocês com o conteúdo de mais qualidade possível, tá? Então, enfim, isso é algo que apoiem a diversidade. Busquem outros tipos de uvas, outros tipos de vinho, outros estilos de vinhos. E, inclusive, me escreve aqui nos comentários se você precisa de ajuda, enfim. Eu tenho também um e-book que eu vou deixar aqui também na descrição, que é um e-book de 243 páginas, eu escrevi ao longo de 2 anos, é um e-book muito completo, que pode ajudar muito você se está começando no mundo do vinho e também se já está um tempo que está patinando ali. Isso é um material que eu até uso também. Eu fiz também para me ajudar e está ajudando muitas pessoas. É um preço simbólico praticamente, então corre lá, vai lá ver, abre o link, tem todas as informações lá e depois me fala do que você achou. Mas, voltando para nós, para mim, riqueza é também a diversidade. Imagina um mundo onde temos 15 tipos de vinhos, né? É um pouco como fiquei chocado a primeira vez que entendi quantas variedades de feijão existia, né? Por exemplo, aqui a gente conhece o feijão branco, preto, carioca, azuki, vermelho, com o olhinho preto, que não sei como se chama aqui, enfim. O branco de Espanha, mas tem mais de 400 variedades e mais de... li uma vez, enfim, mas tem mais de 400 variedades comestíveis e não quero dizer uma bobagem assim, mas é mais de 4.000 variedades de feijão, assim. Tem muitos que não são comestíveis. Mas enfim, e nós conhecemos 10 ou menos, tá? E eu acredito que já essa máquina da industrialização, por causa que sim, tem variedades que produzem melhor, que se adaptam melhor por exemplo, ser colhidas com máquinas ou ser plantadas em grande escala, que os produtores sim acabam sendo mais conveniente e também se eu isso é muito interessante. Quando eu não é algo que eu não conheço, se eu não conheço muito do mundo do vinho, eu escolho o que ou mais barato ou o que já conheço, porque eu estou com um pouco de medo. Então, façam esse esforço não só para vocês experienciarem coisas diferentes, mas também para ajudar essa diversidade magnífica que temos no mundo. E, como eu já disse, se precisa desse apoio, a um preço simbólico, vai ter aqui o meu e-book que, enfim, não é um e-book de 15, 20 páginas, tipo, ele tem 243 páginas, é algo bem completo que você pode começar a realmente um preço quase ridículo, tá? Custa menos que um hambúrguer, só para... Vá ver lá e depois me fala. Vamos fechar esse vídeo aqui. Muito obrigado por ter me ouvido também. Ainda, coloca um like e se não está inscrito, já te inscreve aqui. E me comenta aqui como tu vê essa parte, como você acha, né? Qual é que é a sua visão sobre essa síndrome da globalização, se você já tinha pensado, e se você já tinha pensado, o que você faz, né, para resistir e diminuir um pouco sobre essa síndrome da globalização. E também, se quiser saber um pouco mais sobre esse estudo, sobre links, sobre fontes, eu já vou... me comenta aqui que eu vou te mandar para que você estude um pouco mais sobre, se você está interessado ou interessada a se aprofundizar um pouco mais sobre esse assunto. Então, bora comprar vinhos diferentes. Tchau!